Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre esse jogador aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Carecão barbudo, Igor Thiago aí, que recentemente, na última convocação da segunda-feira? Foi segunda? Acho que foi, né? E a convocação de Carlo Ancelotti aí, foi convocado Igor Thiago pela primeira vez para a seleção brasileira, né? Fazendo a sua estreia aí na seleção. Ele que vem fazendo uma temporada bem interessante lá na Premier League, em um time assim, não tão forte, um time ali para brigar para meio para baixo de tabela. Ele vem fazendo uma temporada um tanto quanto interessante, já vem chamando a atenção de grandes clubes lá da Europa. E nesse vídeo a gente vai estar falando dele, vamos trazer alguns números de Igor Thiago aqui para vocês. Vou falar da minha expectativa para ele, para essa convocação, para uma talvez convocação para a Copa do Mundo, se a gente, eu acho que precisa. Mas antes de tudo, deixem o like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Se inscrevam nesse canal, certo? Para dar aquela força, aquela ajuda para esse humilde canal vir a crescer, a gente pegar boas visualizações aí, para a gente ir aprimorando, certo? Aprimorando aqui, ó, o fundo, ó, se bem que aqui tá legalzinho, tá? Coloquei um pano verde aqui, ó, comprei na Shopee, R$ 30, quebrou o galho legal, ó. Só falta ter uma câmera melhor, porque se tiver uma câmera melhor, aí esse chroma aqui não precisa nem ser aqueles profissional, porque já vai, ó, o serrilhadinho aqui, ó, pegar uma iluminação melhor também. Fechou, já era. Então se inscrevam, deixa o like, compartilha aí, manda para um amigo seu aí, que é um grande fã do Igor Thiago, ou que gosta aí da Premier League, gosta de atacantes, não sei, vê aí o que vocês fazem, certo? E vamos começar aqui trazendo os números de Igor Thiago. Nossa, acho que a tela deu uma clareada aqui, que o site aqui tá branco, viu? Meu Deus. Certo, trazendo os números de Igor Thiago até o momento nessa temporada, são 32 jogos, 22 gols e uma assistência, 23 participações em gols em 32 jogos. Pra mim, tá pago demais, tá? Isso daqui são números de, assim, atacante de elite, né? Não tão elite, atacante ali de primeiro nível, como ali no nível A, né? Acho que dá pra ranquear assim, né? Porque os de nível S aí já entra Haaland, Kane, Mbappé, já é essa rapaziada aí. Mas isso é número aqui de atacante ali do nível A, tá? Da notinha A, um A menos, A. Briga aí o Igor Thiago aí nessa faixa, certo? Números muito bons, ele vem fazendo isso pelo pequeno Brentford, jogando a Premier League, fez gols contra times relevantes, tá? Por exemplo, eu vou pegando aqui, ó, deixa eu ir achando aqui, ó. 2 gols contra o United em um jogo nessa temporada, um jogo só meteu 2 gols no United. Gol no Liverpool, 2 no Newcastle que é um timinho bem interessante, um gol no Chelsea, um gol no Newcastle de novo, então gosta de fazer gol no Newcastle, tá? Esse daqui basicamente são os times mais relevantes da Premier League que eu quis trazer aqui para vocês, e em que ele marcou gols, né? Nas partidas em que jogou contra. Então ele é um cara aí que gosta de fazer gols, ele não tem essa discriminação, ele faz gol em time pequeno, time grande, e esse é Igor Thiago, tá, rapaziada? Pena que ele não vai jogar tantas competições, não vai não, né? Já deixou de jogar porque ele foi eliminado das 2 Copas Nacionais que tem, tanto a Copa da Liga e a FA Cup, né, que é a Copa principal nacional lá da Inglaterra. Foi eliminado nas 2, Brentford, que é delicado. Teve um jogo que ele tentou muito, inclusive, fez 2 gols no jogo e mesmo assim o time dele perdeu, para vocês verem aí. Igor Thiago, agora eu quero falar da convocação, né? Já contextualizei vocês aqui dos números. Não vou falar muito dele pelo clube, porque, pô, é o Brentford, né, rapaziada? Tá ligado, né? A maioria dos gols aqui, mesmo ele tendo feito gols nesses times grandes, a maioria dos gols são em, tipo, Burnley, West Ham, então nesses times pequenos aí, Wolves. Então eu não vou me estender muito aqui falando pelo poderoso Brentford, né? Eu quero falar de seleção brasileira agora, em que ele foi convocado pela primeira vez por Carleto Ancelotti, tá? Carlo Ancelotti que trouxe aí, botou suas fichas, apostou no teste, né? No teste no Igor Thiago, para ver se ele pode render. Ele que é um atacante com características que a gente não tem, o jogador que chega mais perto, pelo menos das características físicas do Igor Thiago, é o Pedro hoje em dia, porém o Pedro vem numa fase aí não tão interessante, ele não vem sendo tão constante. Teve um jogo aí que ele meteu 4, 5 gols, eu acho que foi esse mês, porém acredito que foi só isso também.
Mas é aquilo, rapaziada. O jogador que mais chega perto fisicamente, assim, o porte, né, físico, seria o Pedro, mas mesmo assim, a distante, tá? Porque o Igor Thiago, ele é um atacante de 1,92 m, tá? 1,92 m de altura, com 88 quilos. Tem lugares que falam que ele tem 90 também, então é um tanque, né? Pelo amor de Deus, um cara de 1,92 m, 88, 90 quilos é muita coisa, tá, rapaziada? Igor Thiago, que se destaca aí pelo seu jogo, pelo seu posicionamento dentro da área, tá? Pelo seu jogo aéreo e também o que impressiona nele é a sua capacidade, é o seu sprint, tá? Ele não é um cara nada devagar. Inclusive, a maioria dos gols dele que ele fez pelo Brentford nessa temporada foram gols de transições, tá? Ataque, como vocês podem ver aí, vai passar alguns dos golzinhos, ó. Ó, tá passando um aqui agora. O homem corre, tá? Não foi nessa temporada, foi no antigo clube dele, da Bélgica, se eu não me engano. Mas o homem corre, tá, rapaziada? Você pensa que pela altura, pelo peso dele, ele vai ser um cara devagar. Não, o estilo de jogo, a arma principal dele, que os times mais gostam de utilizar, é ele na transição. Ele que consegue fazer uma imposição ali. Se o cara chegar do lado dele na corrida, vai ter que fazer a questão de ganhar no corpo também, porque aí já fica mais difícil, né? Então, eu acho muito interessante, desde dezembro, novembro, eu já vinha, assim, querendo ver esse cara ser convocado agora, nessa convocação de março mesmo, porque ele já estava numa fase muito boa ali, ele já estava em segundo lugar na artilharia da Premier League, e naquela época ele estava, se eu não me engano, a 2 gols atrás do Haaland, agora eu acho que ele está 4 gols atrás. E o Haaland também, né? Mas também em segundo lugar da artilharia da Premier League, jogando pelo Brentford. Não é nada fácil, tá, rapaziada? O time, ele tem que fazer alguma coisinha a mais aí para conseguir fazer esses gols, porque não são tantas chances. Então eu acredito que ele sendo testado na seleção, como esse atacante mais de área, esse cara um pouco mais fixo ali, numa transição, eu acho que ele... Acho não, né? Ele consegue acompanhar Rafinha, Vini, Estevão, que seja lá quem for que esteja nas pontas ali jogando, puxa uma transição, contra-ataque. O Igor Thiago tem essa velocidade, tem essa capacidade para alcançar o seu time, acompanhar o seu time na transição. Tem essa valência que eu acho muito interessante, mas principalmente pela sua imposição física, porque faz muito tempo que a gente não tem um atacante assim, dessas características, um cara alto, um cara que é pesado, que é forte, que consegue fazer um pivô, consegue chamar gente ali para dentro da área para abrir um espaço. E aquele cara lá que centroavante que gosta de fazer um golzinho de carrinho também, que a gente precisa muito, tá? Porque Vinícius Júnior tem um estilo de jogo de cortar pro fundo e dar aquela bola rasteira pro meio da área. E ali onde falta um camisa 9 com faro de gol mesmo, que gosta de fazer gol, independente se é bonito ou feio. Vai chegar de carrinho, de peixinho, de joelho, canela, mas vai fazer o gol. E o Igor Thiago se encaixa nessas características. Por exemplo, vocês veem o Vini Júnior jogando no Real Madrid com o Mbappé hoje, as assistências que o Vinícius Júnior dá para o Mbappé são fora da área, né? O Mbappé, ele não faz gol de dentro da área, assim, só quando ele pega a jogada individual ou quando o Güler passa para ele, porque o Güler também consegue dar uma clareada absurda no jogo, tá? Inclusive é o cara que mais deu assistência pro Mbappé nessa temporada. Se eu não me engano, são 6 assistências pro Mbappé, só o Güler. E o Vinícius Júnior já é aquele cara que gosta de procurar, mesmo que a última vez que ele teve um 9 assim foi o Benzema, e o Benzema não era nem tanto dessa característica que eu falo, que é o camisa 9 que gosta de fazer gol de camisa 9. E o Mbappé não é nada disso, então acaba que muitas vezes o Vinícius Júnior faz a jogada individual, vai pro fundo, aquele cruzamento ali, ó, rasteiro, quase um passe pro meio da área, porque ninguém tem coragem de dar um bote ali quando a bola tá de frente, passando na frente do gol. Quem que vai ser o louco do zagueiro que vai tentar dar um chutão para cima, pro lado? Então, normalmente os caras só deixam a bola rolar e vai cercando assim, e falta um camisa 9 desse para chegar e cravar de qualquer jeito, entrar dentro do gol, bola e tudo. E o Igor Thiago é um cara que eu vejo podendo fazer esse papel, porque os outros jogadores que a gente tem, que é o Endrick, que é um jogador assim mais de espaço curto, é um cara de muita velocidade também, é um cara de muita força, porém ele não consegue ter essa presença, essa imposição física que o Igor Thiago, de 1,92 m, o Endrick acho que com 1,74, 1,75, então é muita diferença. O Endrick pode ser muito forte,
Porém, o Endrick acaba perdendo muitas bolas assim também, né, rapaziada? A gente tem que ser lúcido. Apesar do momento muito bom do Endrick no Lyon, ele é um cara que tem que amadurecer muito, muito o jogo, o posicionamento dele, a questão, a tomada de decisão do Endrick, tem muito chute que ele força, que ele acha que, pô, CR7 2008 vai pegar ali, ó, dessa meia-lua aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, vai fazer gol daí. Ele força muito o chute, ele perde muita bola indo pra cima no 1 contra 1, mas acaba dando gol e assistência quase todo o jogo. Então, por isso, a gente também não pode tirar o moleque pra merda, né? Porque se o moleque tá fazendo esses números com tudo isso de erro, imagina quando ele ficar mais maduro, quando ele, pô, tiver lá pros seus 25 anos, 26 aninhos, o Endrick, se ele continuar nessa evolução aí, atingir o teto dele, ele vai ser sinistro, tá? Vai ser imparável, moleque. Mas enquanto ele não chega até essa idade, enquanto a gente não sabe se ele vai virar um contender à bola de ouro aí futuramente, vamos vendo o Igor Thiago, que é o centroavante que melhor está atualmente hoje, na minha opinião, atuando na Europa, brasileiro, melhor centroavante brasileiro atuando na Europa hoje, para mim é Igor Thiago, e também com características que a gente não vê há um bom tempo na seleção. Por isso que eu acho que o Ancelotti quis dar essa mesclada, quis testar ele logo agora, justo nesse momento, porque tem Matheus Cunha, João Pedro, que são estilos de jogo bem parecidos, apesar do João Pedro jogar mais perto do gol, os dois conseguem fazer a mesma função, conseguem sair bastante da área, conseguem dar assistência, conseguem jogar aberto, conseguem jogar de 10, falso 9. Então são jogadores muito versáteis, porém é aquilo. São jogadores mais oportunistas. Agora o Igor Thiago não. Ele é um cara assim, centroavantão mesmo, consegue ser oportunista, consegue jogar em transição. Não sei se ele consegue já fazer ali o estilo falso 9, o estilo pisando mais fora da área. Porém, na minha opinião, não precisa, né? Porque a gente já tem João Pedro, Matheus Cunha, já tem Endrick, que apesar de ter essa questão toda da maturidade, ele tem a tomada de decisão bem esquisita ainda, porém, ele é um cara ali para jogar mais aberto, dá para testar o Endrick um pouco aberto, ou ele do lado de mais algum jogador. Aí eu acho que vai ficar bem interessante. Mas o Igor Thiago, eu achei uma baita de uma aposta, uma baita de uma decisão do Ancelotti convocar ele aí para esses testes que vão ser, né? França no dia 26 de março agora e Croácia no dia 31, apesar de ser adversários um tanto quanto embaçados, porém, eu acho que se o Ancelotti ele for com a mentalidade para amistoso, eu acho que a gente vai conseguir tirar muita coisa boa daí. Porque eu não acredito de verdade que a França, por exemplo, vai vir com essa cabeça de tipo, pô, vamos jogar, vamos acabar com os caras, vamos pra cima. Porque não tá valendo nada o jogo, entendeu? Tem o Mbappé que tá voltando de lesão, pô, uma convocação antes da Copa, vou ficar forçando os caras à toa? Não, vamos continuar os testezinhos aqui, vamos testar o Cherki aqui, o Dembélé, se ele joga melhor aqui ou ali, vamos testar o Olise, que tá numa fase muito boa. Então eu acredito que eles já vão vir com essa mentalidade, assim como a Espanha veio contra a gente no último amistoso. O Brasil queria muito ganhar aquele jogo, mas dava para perceber que a Espanha veio num ritmo mais... numa marcha um pouco mais devagar, mesmo o jogo tendo ficado 3-3, mas vocês viram que eles estavam testando muita coisa naquele jogo. E o Yamal brincou com nós, mas detalhe, né? Detalhe, quem viu, viu. E que mais? Croácia, agora a Croácia eu já acho que vai vir para ganhar mesmo. A Croácia eu acho que vai vir para dar tudo mesmo. Porque, assim, é o teste deles, né? Basicamente, a Croácia ela não tem muito o que ficar testando, porque ele não tem muitas peças, por exemplo, igual a França, igual o Brasil, a Espanha. Eles já têm o time deles, o que vai ser para a Copa, basicamente desde 2023, 2024. Prontinho, é o mesmo cara, é os que tá lá até hoje, vai ir. Então, não tem muito mais o que testar. Então, basicamente, vai botar para dar ritmo de jogo, para dar sinergia com os caras, para testar jogada, mas vão vir para ganhar. Isso pode ter certeza que a Croácia vai vir com sangue nos olhos, eu acho. Porém, na França, eu acho que é um joguinho mais pra gente dar aquela testada, obviamente, jogando sério, né? Não vamos bagunçar, mas eu acho que é um jogo aí bom pra gente testar os nossos jogadores, porque eu acho que a França vai fazer a mesma coisa, tá? E eu espero muito que o Igor Thiago aí ganhe pelo menos uns 60 minutinhos entre os dois jogos. Eu acho que vai fazer muito bom. E durante os treinamentos também eu acho que a gente vai conseguir. A gente não, né? O Ancelotti
vai conseguir descobrir muitas coisas sobre ele, se vai dar para encaixar alguma vaguinha ali pro Igor Thiago nessa posição. Eu acredito que sim, porque eu gosto muito de centroavantes com essas características, assim, basicamente alto, com imposição física, e ainda mais que você vê que o cara não é lerdão, o cara consegue correr muito, o cara consegue tacar a bola na frente, correr e chegar até ela, consegue brigar no corpo, então o cara faz muita coisa, né? Então, por isso que eu espero que o Igor Thiago vá para esses 2 amistosos, faça um golzinho, deite em cima dos caras aí, deita nos treinamentos e garanta sua vaguinha para a Copa. Para mim, ele, João Pedro e Endrick tá de bom tamanho já para a gente chegar na Copa do Mundo, com muitas opções, vários estilos diferentes em uma posição só. Um cara de imposição, um cara que consegue ser muito versátil, um outro cara de espaço curto, muita potência. Então, eu acho que tem tudo para ser interessante essa Copa aí, tá, rapaziada? Opinião pessoal sobre a Copa eu vou deixar para outro vídeo, já ia embicar aqui, mas eu não vou deixar esse vídeo se estender muito, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí sua opinião, a opinião de vocês aí sobre o Igor Thiago, se ele vai ser testado, se vai dar certo, o que vocês acham que falta para essa posição na seleção, se ele vai conseguir suprir, se ele não. E o fator dele ser de um clube pequeno vai influenciar. É isso, deixa aí o que vocês acharam do vídeo, a opinião de vocês e até amanhã.